seja bem-vindo! Eu sou Amanda Simões, proprietária do Lorde Pet Store e criadora do treinamento Comece Certo. E essa é a segunda aula da semana do empreendedorismo pet. Nessa série de vídeos, eu tenho mostrado para você como montar ou tornar seu pet shop lucrativo do jeito que você sempre quis. Descubra que a sua jornada nessa área pode ser muito mais prazerosa e divertida e, claro, mais curta até o sucesso. Nesse vídeo, eu quero te mostrar um novo jeito de entrar no mercado pet. E se você já está nele, como se destacar e se preparar para crescer, mesmo com a chegada das grandes lojas. Se você não assistiu a primeira aula, te recomendo parar agora e clicar no link ali em cima. Além de contar um pouco da minha história, também falei sobre o crescimento do mercado pet brasileiro, suas tendências para o próximo ano e a grande oportunidade que isso pode representar para você, empreendedor. E mostrei alguns obstáculos que enfrentei, justamente para você não precisar enfrentá-los também. Quero agradecer os comentários carinhosos que recebi. Muita gente se identificou com a minha história e agradeceu as informações dessa primeira aula. Deu para perceber o quanto vocês ficaram ansiosos pelas próximas informações e também pela possibilidade de conhecer um roteiro para o lucro. Aproveito o gancho para te explicar o porquê minha metodologia funciona. Especialmente porque, além de um conteúdo essencial que vai da identificação do seu modelo de negócio, passa pelo planejamento estratégico, cargos e funções, estrutura ideal e termina com informações sobre marketing específico para pet shops, você também tem acesso às informações do dia a dia real de um pet shop, como, por exemplo, os bastidores e todo o funcionamento do Bentosa, entre outras coisas. Sem falar que todo o ouro é compartilhado. Erros e acertos são dificilmente revelados pelos empresários do ramo. Olha esse depoimento. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, eu falo do Pet Prêmio Pet Shop aqui de Vila Velha do Espírito Santo. A gente tem 4 anos de loja hoje, né? E quando a gente fez 2 anos de loja, a gente estava muito desanimado. As coisas não estavam legais, a conta não estava fechando, a gente não entendia muito de financeiro, de gestão. E foi aí que eu comecei a procurar muito sobre cursos de pet shop, sobre esse mercado nosso. E não encontrava nada que me agradasse. Até que apareceu o curso da Amanda. Eu assisti nas aulas, durante as aulas mesmo, eu estava assistindo e já fui mudando muito a minha cabeça. Me acordou para gestão, para financeiro, hoje em dia eu entendo os números. E me fez enxergar até o espaço físico da minha loja, para ver como que eu poderia aproveitar. E eu fiz um consultório. No primeiro momento, depois do consultório pronto, já começando, aumentou 30% do meu faturamento. 30%. Fora várias coisas que eu fiquei muito mais motivada, motivei a equipe, corri mais atrás de clientes, consegui aprender como fazer isso, né? Coisas que ela ensina e já começou a melhorar muita coisa. Melhorei o marketing digital hoje em dia, que não sabia nada, não mexia com nada, melhorei foto do Instagram, tudo. Então, assim, o curso da Amanda foi essencial para a gente estar aberto hoje, isso sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, assim, foi uma salvação mesmo e hoje eu não largo ela pra nada. Normalmente, as pessoas quando pensam em empreender, procuram uma consultoria. O problema é que em muitos casos, os consultores disponíveis não são empresários. Complicado, né? Como é possível auxiliar, orientar alguém em seu negócio sem nunca conhecer a prática? Pessoal, sinceramente, lidar com os obstáculos do dia a dia é absurdamente diferente. Com respeito, na prática, a teoria é outra. E como eu já disse no vídeo anterior, o momento de empreender no mercado pet é agora, seja começando do zero ou reestruturando o seu negócio atual. A descoberta dos diferenciais é essencial para que você encontre seu lugar, se estabeleça e construa uma máquina efetivamente lucrativa. Como prometido, hoje eu vou ensinar a se preparar para crescer, mesmo com a chegada das grandes lojas. Certamente agora você já tem uma boa ideia sobre o crescimento do mercado pet. Como disse na aula anterior, o Brasil agora é considerado o segundo maior país do mundo em população de cães, gatos e aves, e o quarto maior em população total de animais de estimação. São mais de 132 milhões deles em nosso país, de acordo com o IBGE. Calcula-se que os lares brasileiros possuam mais de 52 milhões de cães, mais de 37 milhões de aves, 22 milhões de felinos e 18 milhões de peixes.
Também apontei a maior tendência do mercado atual, a humanização dos animais de estimação. Não é de hoje que os animais deixaram de ser vistos como meros bichos e passaram a fazer parte da maioria das famílias. Já é uma prática muito comum chamar o pet de filho e adotá-lo como membro da família, né? E esse processo de humanização tende a aumentar cada vez mais, oferecendo oportunidades na área de serviços, acessórios, pet e veterinária. Uma pesquisa do SPC Brasil aponta que atualmente o brasileiro gasta em média R$ 189 por mês com animais de estimação. E esse número sobe para 224 quando se considera o consumo praticado pelas classes A e B. Sim, o cenário é muito positivo, isso dá para ver. Mas tenho certeza de que muitos aí estão se perguntando: como é possível competir com a chegada das grandes lojas que praticam preços mais baixos do que aqueles que tenho colocado em meus produtos e serviços? Outros já devem estar se perguntando: será que eu devo montar um pet shop agora? E se uma loja dessas grandes chegar na minha cidade depois que eu montar a minha? Pois é, a preocupação deve existir mesmo, mas para tudo sempre tem uma solução. E agora eu vou explicar para você qual é a saída. Especializar-se e diferenciar-se. Ou seja, estar conectado com as novidades e, principalmente, aproveitar de uma característica que essas grandes redes ainda não têm: a proximidade com o cliente final, o atendimento individualizado. É exatamente essa atenção que ajuda a desenvolver a confiança, que é um sentimento primordial neste tipo de ramo, especialmente quando falamos em humanização. Portanto, aposte no relacionamento com o cliente. Então, fique atento a essas dicas. Aproxime-se do público. Na atualidade, o consumidor quer ter maior participação na empresa. Ele não deseja apenas consumir, e sim ter poder de influência, ser ouvido e ter seus desejos traduzidos em produtos e serviços. Quanto maior a abertura para isso, mais engajamento você consegue e, consequentemente, mais venda. Isso pode ser feito por meio da abertura nas redes sociais, mostrando o cotidiano da empresa, ou por meio de campanhas que solicitem alguma ação do público. Assim, há a desejada participação. Eu sempre digo que conversar com o seu cliente é a grande chave. Na maioria das vezes, o cliente nem sabe que já existe uma solução no mercado e acaba nem relatando o problema se não for em uma conversa informal. Olha o que aconteceu comigo. Em uma conversa com uma cliente que tem 4 gatos, ela reclamou que amava ter gatos, mas ficava chateada com a presença de pelos pela casa. Apresentei a ela o nosso processo para retirada de pelos mortos, inclusive mostrei fotos dos pets que já fizemos. Ela ficou impressionada e não fazia ideia que isso já existia. Resultado, no dia seguinte, agendou banho, mais transporte, mais esse procedimento para todos os animais. Preciso falar da felicidade dela? Entende que esse tipo de atendimento dificilmente uma grande loja poderá oferecer? O business deles é outro. É aí que está o nosso espaço, é onde a gente precisa crescer. Ofereça atendimento de destaque. Por muito tempo, o atendimento foi o ponto fraco de muitos pet shops. Hoje eu vou dizer isso com bastante clareza. É impossível sobreviver em um mercado tão competitivo sem um atendimento de destaque. Isso quer dizer humanização, agora no sentido de atendimento, de atender bem o ser humano. Canais diferentes de contato e, principalmente, soluções. Se o consumidor investe seu capital, ele deseja que suas demandas sejam atendidas. Além disso, ele também quer ver a preocupação da empresa no pós-compra. Isso é fundamental para fidelizar. Você sabia que perfume e acessórios como laços e gravatas têm um poder gigante dentro do nosso modelo de negócio? Eu não estou falando de perfumes caros ou laços maravilhosos, mas sim do cuidado que cada um deles representa. Em uma grande loja, dificilmente o atendente irá se atentar que toda vez o cliente pede sem laço, por exemplo. Ou tem preferência pelo perfume com fragrância de bebê. Eles trabalham com quantidade. Quando a gente se atenta a esses detalhes, que podem parecer pequenos, a gente ganha o coração e confiança do cliente. Ele passa a entender o quanto o nosso atendimento é personalizado. Não é maravilhoso quando já sabem exatamente do que a gente gosta em um determinado lugar? Manicure, salão de beleza, lojas de roupa e até em restaurantes. Por que seria diferente nos pet shops? Os clientes esperam sentir a comodidade e a confiança de que tudo ficará como ele gosta. Tranquilidade que fala, né? Mas olha, nem tente guardar todos esses detalhes na memória. Os sistemas de gestão hoje em dia nos ajudam muito. Insira nele todas essas preferências pessoais e aproveite o sorrisão do cliente.
nosso faturamento agradece. Construa o valor agregado. Mostre por que o cliente deve consumir aquele produto. Nunca o valor agregado teve tanta importância como hoje. As pessoas buscam mais do que um produto ou serviço. Eles querem tudo que vem acompanhado nele. Comece a entender que o consumidor atual quer pertencimento. E pelo que ele consome, consegue pertencer a algum grupo. Um grande exemplo é a marca Zee.Dog, nosso parceiro por sinal. As pessoas costumam comprar seus produtos para fazerem parte da máfia Zee.Dog, que é um grupo selecionado de dogs influencers nas redes sociais. Maluco isso, não? Oferte por diferentes canais de vendas. O avanço do mundo digital trouxe mais facilidades para os consumidores. Comprar é só o último momento da relação comercial, mas ele precisa fechar a experiência com chave de ouro. Por isso, quanto mais prática for essa etapa, melhor. As empresas modernas devem oferecer suas opções de produtos ou serviços pelos meios digitais disponíveis, seja por um e-commerce, pelas redes sociais ou mesmo por e-mail marketing. Isso agiliza o processo e traz a facilidade que o consumidor de hoje procura. Mas o nosso grande trunfo é a ferramenta mais poderosa de venda: WhatsApp. Isso mesmo, esse aplicativo é revolução para as empresas venderem cada vez mais. Sabe como? Lista de transmissão. Utilize esse recurso semanalmente em sua loja. Eu aconselho a variar entre novidades, promoções e serviços. É uma maneira de vender mais para os mesmos clientes. Tenha presença ampla em redes sociais. A presença em redes sociais é uma necessidade muito clara das empresas atuais. O consumidor está nesses ambientes e por lá pode entender melhor sobre os produtos e serviços oferecidos. Se você não estiver onde seu público procura, vai acabar esquecido ou trocado por outro. Agora tenha em mente que, mais importante do que a presença em si, é estar nas plataformas mais adequadas. O segredo é conhecer bem o seu cliente, identificar os canais que ele está efetivamente presente. E sabe outro grande segredo em nosso negócio? Nós mesmos. Nenhuma outra empresa tem você como empreendedor, somente a sua. Você é único e seu negócio com você também. Use e abuse disso em suas redes sociais. Stories e postagens com um toque de personalidade fazem toda a diferença. E isso as grandes lojas não têm. Interaja com o público. O consumidor ama interagir com suas empresas favoritas. Isso dá a ele a sensação de que é mais do que uma simples relação de compra. Ele se sente importante e tem a certeza de que a sua opinião gera impacto nas decisões das empresas. Essa proximidade é fundamental. O engajamento tem grande importância nas estratégias de marketing dos pet shops atualmente. Como indicador, ele mostra o que o seu público quer de você e permite que você conheça exatamente do que ele precisa. Pessoas compram de pessoas. Seu público e seus clientes precisam saber quem é o dono, seus valores, ideais e projetos. Isso traz segurança e conforto. Saber para quem ele pode pedir algo, caso seja necessário, e realmente ter essa devolutiva gera conforto e satisfação. Diferente de uma grande loja. Essas redes frequentemente fazem rodízio de funcionários, que geralmente não têm o mesmo comprometimento do dono. Mais um ponto para nós. O que eu quero te mostrar é que as grandes lojas estão ocupando uma parte do mercado e atendendo um tipo de cliente. Mas existe uma grande parcela de clientes que está órfã, buscando outro tipo de negócio. Ao chegar na sua cidade, essas grandes redes podem até fazer o seu faturamento diminuir? Sim, e é bem provável que isso aconteça nos primeiros meses. Mas desespero não deve ser o seu caminho. Acredite, a concorrência sempre melhora o mercado. Essa é uma grande oportunidade de você inovar e dar uma cara diferente para o seu negócio, o que pode, no final das contas, até resultar em faturamento maior e mais lucratividade, não é mesmo? Muitos alunos me enviam e-mails dizendo que gostariam de ter acesso a mais informações sobre o mercado pet. O fato é que eu criei uma solução completa há alguns anos. Chama-se Treinamento Comece Certo. E olha, o TCC foi decisivo até para as pessoas que estavam em dúvida se era o momento certo de entrar no mercado, pois auxiliou na tomada de decisão. Afinal, o conteúdo do curso não deixa dúvida se esse realmente é o caminho, pois todos os pormenores do negócio são desvendados e compartilhados. Nada pode ser mais definitivo do que a realidade assim como ela é, não é mesmo? Imagine a possibilidade de você saber exatamente como será o seu negócio, todos os obstáculos, dificuldades, rotina e poder decidir antes de qualquer coisa se você realmente quer investir nesse ramo. Você pode tomar a decisão com muito mais segurança e certeza.
Já parou para pensar no número infinito de pessoas que investem muito, às vezes tudo que elas têm, iniciam sua empresa e depois de algum tempo percebem que não estão felizes? Não estou falando de lucro. Aliás, eu nem vou entrar nessa questão, porque sem lucro, qualquer sonho vira pesadelo. Eu estou dizendo de uma empresa que até pode ser lucrativa, mas que tem uma rotina não imaginada, desconhecida e que torna seu proprietário diariamente insatisfeito. Então, o treinamento Comece Certo, ele possibilita a oportunidade de conhecer, sentir, experimentar, para só depois decidir e acertar. Assista esse depoimento. A gente já veio de uma certa experiência de que as coisas não deram certo, só que dessa vez elas precisavam dar. A gente pegava um caderninho, sentava na frente da televisão, conectava o computador lá, e era palavra sua, pausa anotada num caderno. Até hoje, quando a gente tem dúvida, a gente recorre. Ou então, quando começam algumas discussões, a gente fala, não, isso o nosso plano de negócios não aceita. Então, a gente logo se enquadra novamente no nosso plano de negócio. Em 7 meses de PET, a gente já está com metade da nossa meta de faturamento. Antes dos 2 anos, a gente alcança o retorno que a gente espera. O mais importante para nós, os números. A gente não tinha mas estoque, não tinha noção do que comprar. Com o curso a gente teve, né? Fornecedor. Então, valeu muito a pena. Mas o curso em si, ele nos dá toda essa noção de número para início, que a gente não tinha noção. Se a gente não tivesse feito o curso, eu não sei se a gente teria tido a coragem de abrir, que a gente fez antes de abrir, né? Uhum. Então, quando a gente plano de negócio, que a gente colocou tudo no papel e viu que era possível, que é um ramo do mercado que é lucrativo, isso nos motivou. Porque o medo do fracasso, o medo do passado, ele acaba te travando. E aí, amanhã ou depois, alguém teria essa ideia, porque era uma necessidade do mercado, e aí eu ia me arrepender muito. Você não arruma isso em qualquer lugar. A gente sabe que o mercado hoje, a concorrência, muitas vezes ela não vê o seu colega como um colega. Ele vê como um concorrente, alguém que vai te fazer um mal. Graças a Deus, hoje o bicho mimado é uma realidade. Esse é o ponto. Escolha certa. E se você já está no ramo, mas tem a sensação de que seu negócio está travado, bloqueado, aquele sentimento de estar em uma areia movediça, trabalha muito, patina muito, mas não sai do lugar. No Comece Certo, você vai encontrar esse empurrão. Vai encontrar o que falta para você identificar seus erros, corrigir rumos e seguir até o seu sucesso. Você deve estar se perguntando por que eu resolvi compartilhar essa metodologia publicamente? Por qual motivo eu entregaria o caminho das pedras? Olha, eu relutei muito. Por um bom período, achei que eu não deveria dividir minhas experiências e descobertas e que cada um poderia por si mesmo buscar o seu ouro, com seus próprios erros e acertos. Mas nesse tempo eu conheci muita gente boa, muitos sonhos e projetos patinando apenas por falta de conhecimento. Famílias inteiras que dedicavam seu tempo e sua energia frustradas por resultados otimistas que jamais vieram por falta de preparo. Foram muitos e-mails e histórias de desilusão. Então eu refletia, como isso poderia ser possível? O mercado pet ano após ano vem crescendo. O que essas pessoas estão fazendo de errado? Comecei a analisar o mercado de uma forma mais ampla e ver que essas informações sobre crescimento eram sim verdadeiras, como a gente viu na última aula. Por outro lado, também pesquisei muito e percebi que sequer aquelas pessoas sabiam que estava errando. Afinal, nada havia de informação disponível, nada. As coisas continuavam exatamente iguais. Quem quisesse corrigir seu caminho ou começar, como eu, há alguns anos, estava sozinho. Tudo isso, aliado aos e-mails solicitando franquias, fez com que eu resolvesse tomar uma decisão. Chegou minha hora de contribuir. Meu objetivo, digo mais, minha responsabilidade é preparar empreendedores de verdade. Jamais esquecerei da sensação maravilhosa que senti no encerramento da primeira turma do Comece Certo. Cheguei em casa e disse ao meu marido, encontrei minha missão de vida. Eu quero fazer mais, eu quero estudar ainda mais para o meu treinamento ser cada vez melhor. Testar coisas novas e trazer novas experiências para passar muito conteúdo para essas pessoas que acreditam em mim. Por que deixar elas enfrentarem todos os obstáculos que enfrentei? Por que não orientar o caminho delas para que seja menos acidentado? Melhor, eu posso mostrar os atalhos. E hoje, já são mais de 200 alunos que mudaram o rumo do seu negócio, mudaram o rumo de suas vidas.
Essa série de aulas é apenas uma introdução para você sentir um pouco mais do mercado pet, identificar como é fácil errar sem nem perceber e principalmente o custo de tempo e dinheiro de cada um desses erros. Eu procurei passar o máximo de conteúdo até aqui, mas o tempo é limitado. Então, para aqueles que querem se tornar experts antes mesmo de investir, iniciarem seu projeto de vida efetivamente preparados ou corrigir rumo para produzir mais, o ideal é o treinamento Comece Certo. E eu vou falar mais dele na hora certa. Por enquanto, eu queria que você refletisse muito sobre as informações que foram passadas até agora. Eu descobri que empresários bem-sucedidos têm planejamento e organização. Por esse motivo, eu criei essa semana para ajudar os empresários a identificarem seus objetivos e traçarem um caminho real e possível até ele. Eu vejo muita gente se perder por falta de foco, falta de planejamento e no final acaba virando um descontrole emocional. A primeira coisa que você precisa entender no jogo empresarial é que você é o principal recurso dos seus negócios. Eu aprendi isso na prática e por isso agora repasso todos esses aprendizados. Ufa, falei tanta coisa, essa aula já ficou grande demais e eu vou encerrar por aqui. Mas antes, eu quero pedir para você 2 favores. Primeiro, não perca a próxima aula. Ela é a mais importante dessa semana do empreendedorismo pet. Eu vou revelar o roteiro do lucro para o seu pet shop. E o segundo favor é para você fazer um comentário sobre a importância desse conteúdo aqui embaixo. Eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Mas todos os cursos eram cursos que não era pet. Era curso da parte de administração, aí era um professor de administração, aí o outro curso era de marketing, aí era um professor de marketing. Eu aprendia muita coisa, mas eu não conseguia botar em prática na minha loja, porque a minha rotina era um pouco diferente. Então o que me incentivou a fazer o seu curso foi isso, porque era um curso da minha área, da minha realidade, daquilo tudo que eu vivo todos os dias. Então foi um motivo também que me fez fazer. Se 9 anos atrás você tivesse treinamento, onde você estaria hoje? Não é? Por isso que todo mundo tá abrindo, eu falo, faço. Aquele grupo do WhatsApp já valeu, não é? Porque ali tem muitas ideias, aquele lance que eu até te perguntei, que eu tô querendo botar em prática, mas tô com 2 funcionários novos, né? Tá muito puxado. Aí eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu vou, se Deus der essa semana, fazer aquela ideia que você deu das mensagens, que eu até te perguntei, de puxar dos clientes, né? O da lista de transmissão eu já botei em prática. Eu já botei em prática. Incrível. Amanda, tudo bem? Eu queria deixar isso registrado e te mostrar que hoje eu comecei a fazer aquele lance de ligar para os clientes que não vem mais. A minha agenda hoje à tarde estava vazia, olha como é que ela tá. Encheu minha agenda da tarde. Só fazendo uma mensagenzinha hoje para alguns. Você é top, garotinha. Muito obrigada. Nossa, super deu certo. Fora os que ainda vão marcar e não viram a mensagem ainda, viu? Valeu!